Então, a gente tem aqui a célula cofre com os bens, a célula veículo, que é, é o domicílio mais vantajoso, que ela recebe a célula cofre dentro dela. As cotas são controladas pela célula destino, que seria essa terceira empresa, e há, então, a doação das cotas da empresa, ok? Esse é o modelo de três células. Como é que ficaria essa comparação com relação ao inventário? Então, a gente tem aqui um valor total, então, de cartório de notas de 29, uma junta comercial maior, porque a gente tem três empresas, né? Então, a gente tem um valor maior aqui. Honorários a gente não vai falar no momento. Imposto por volta de R$ 2.000. E um total de 34.360 no modelo de três células. Então, a gente tem uma diferença de 91% do inventário versus um sistema de três células, ok? Isso aqui eu tô só explicando ainda a base, tá, gente? Tá só a base ainda. Como que é formada essa escolha? Os três sistemas garantem a proteção patrimonial. Então, assim, quem decide quantas células vão existir é a família, tá? Todos os três têm proteção patrimonial. Tem economia e tem planejamento sucessório eficiente, os três cenários, tá? E a escolha, ela é feita de acordo com cada família, com o conforto de cada família, tá? Para ajudar vocês, vou fazer esse comparativo geral aqui. Então, ó, só para vocês entenderem, tá? Os valores de inventário, 404.000, doação 183. Uma célula 179, duas células 106, três células 34. A diferença de inventário, como vocês podem ver, se for doação é 220.000, uma célula 224, duas células 298, três células 369.000. Você tem uma diferença aí de 0,54, 55, 73 e 91%. Então, aparentemente, o cenário com três células, ele é muito mais eficiente financeiramente falando aqui, ok? Agora aqui a gente tem que tomar um cuidado com o ITBI. Aqui, seu Henrique, eu quero conversar aqui com vocês. Vou dar uma pausa sobre este assunto aqui das três células para a gente falar um pouquinho sobre o ITBI, que, Tereza, tem a ver também com a sua dúvida, imagino eu, tá? O que que acontece aqui? O artigo 156, parágrafo 2º da Constituição Federal, ela diz o seguinte, que é possível integralizar imóveis no capital social de uma empresa sem, sem o pagamento do ITBI. Ou seja, existe a imunidade do ITBI para integralização do capital da empresa com bens imóveis, ok? Isso está lá na Constituição Federal. Mas existe uma exceção. Qual que é essa exceção? Se a empresa for administradora de bens próprios, ou seja, comercializar bens imóveis, ela não tem essa imunidade, você tem que pagar. Ou seja, se você tem locação, você tem que pagar. Wesley, quer complementar? Sim. O que acontece? Essa é uma condição resolutória que eles colocam, né, para a integralização desse bem na holding. Entretanto, nem todo mundo que tem é, locação de imóveis deve se pagar, porque justamente nesse slide tem aquela célula operacional que fazemos aquela seção de direitos, não é isso? É, isso eu Então, não expliquei ainda, não. quando, quando se tem imóveis alugados, é criada uma célula à parte. Então, todo o sistema de célula cofre, veículo e destino que serão integralizados os bens, então os bens eles serão integralizados na célula cofre, a célula veículo compra essa célula cofre e os filhos estão lá na célula destino que compra também a célula veículo. Então, tem um sistema aí. Só que os aluguéis, eles não podem ser administrados por esse grupo de empresa, por condição resolutória de algumas prefeituras. Existem algumas que elas admitem, mas existem algumas que não, E a gente né? perderia a imunidade do ITBI também, né, Wesley? Exatamente. Exatamente. Mas assim, por exemplo, pessoas que já têm
uma administradora de bens próprios que já tem os imóveis lá dentro e que querem fazer um planejamento sucessório, esse TBI ele já foi pago quando foi incorporado esse imóvel nessa administradora de bens próprios lá atrás na compra, entende? Então, aí também tem essa tranquilidade. Mas, fora desse sistema de três células, nós fazemos um sistema à parte para administrar as locações para não contaminar a receita dessas empresas aqui e, porventura, a prefeitura vier a nos questionar sobre essa receita de locação de imóveis e, de repente, indeferir a não incidência do ITBI, né? Exato. E aqui, pessoal, quando a gente faz a integralização no capital social da empresa com os bens imóveis, a gente vai lá na prefeitura e pede a certidão de imunidade de TBI. A gente não faz nada sem ter essa certidão na mão. Então, o governo tem que nos dar a imunidade para a gente continuar, tá? Exatamente. É um processo administrativo que nós fazemos dentro de cada prefeitura, tá? Nesse processo administrativo, a prefeitura analisa o nosso pedido e defere a certidão. Essa certidão, ela servirá para entregar lá no cartório quando for registrar um imóvel no nome da célula COF. Ok, pessoal? E aqui a gente sabe que o fisco está sempre querendo roubar dinheiro da gente, né? E acontece em alguns casos de prefeituras erroneamente cobrarem ITBI, enfim, tem algum problema, às vezes acontece, e tem a jurisprudência a nosso favor, tá? Intervindo contra os municípios. E então a gente deixa claro que pode acontecer, de repente, de um fisco ou outro querer cobrar esse valor, mas a gente vai entrar com todos os processos necessários para combater tudo isso, tá? É, vamos falar da VJ, ou Wesley, ou não? Vamos continuar Vamos. aqui na comparação dos cenários. Sim, o AVJ ele faz parte dessa. Ele tem muito a ver com a questão das prefeituras aí, da certidão de não incidência, porque existem algumas prefeituras que elas falam, elas colocam uma condição resolutória, olha, condicional, na verdade, né? Olha, eu vou entregar a certidão de não incidência se o imóvel for integralizado pelo valor de mercado, Então, aí, né? pessoal, só um parênteses aí, tá? Como a gente conversou ontem lá na nossa live, a gente integraliza, no capital social da empresa os bens no valor da declaração do imposto de renda. Lembra que a gente falou sobre isso? Por isso que também fica mais barato. Existem algumas prefeituras que é o caso de São Paulo, que eles fazem, que eles fazem o seguinte: eles querem cobrar a diferença do ITBI entre o valor da declaração de imposto de renda e o valor de mercado. Então, aí você tem essa diferença aí. Tem prefeituras que querem cobrar essa diferença, tá? Porém, existe um cálculo contábil, que é verdadeiro, existe lei sobre isso, que chama AVJ, que significa avaliação a valor justo. E o Wesley pode explicar um pouco melhor, porque ele é contador, né, gente? Para quem não sabe, ele é contador, pessoal que não estava na live ontem, ele tem 20 anos de experiência. Ele pode explicar melhor o que que é uma AVJ para nós leigos. Vamos É, lá, Wesley. o AVJ é um instituto contábil internacional que foi incorporado aqui nas leis brasileiras de 2008 em diante, né? E o que requer essa AVJ? Uma avaliação do balanço da empresa para determinar o valor justo da empresa, né? Muitas vezes não é justo, por exemplo, que um balanço só tenha ali, por exemplo, o valor de uma nota fiscal, né? O valor da compra de um bem pelo valor histórico. Então, imaginando que incorpora-se os imóveis na empresa pelo valor de imposto de renda, você vai ter uma empresa ali, por exemplo, que nesse exemplo desse cliente, iria ser uma empresa com valor de 1 milhão e pouco, né, doutora? Sim. Então, 1 milhão e pouco que é o valor do imposto de renda. Entretanto, esses imóveis eles valem mais. Então, nós fazemos esse estudo, formalizamos um parecer pericial, eu faço esse parecer, porque eu sou perito contador, então eu faço esse parecer e
coloco essa diferença de 1 milhão e pouco para 3 milhões e pouco, A esses gente dois faz milhões o aumento desse valor para não pagar o ITBI. aumenta esse valor, exatamente. E assim também, se, por exemplo, houver, se for o caso, uma redução, nós conseguimos fazer essa redução sem precisar pagar imposto nenhum, tá? Só que assim, enquanto esses imóveis estão dentro da empresa, eles não pagam imposto de renda, tá? Então, essa é só uma avaliação, é só um parecer meu de contador dizendo, olha, esse imóvel vale mais. No balanço, ele vai subir de valor ou baixar de valor de acordo com o decorrer do tempo. Se o imóvel ali tem uma enchente, derruba tudo, se for um imóvel lá no, igual aquele lá do Rio Grande do Sul, não é isso? Que entrou lá, derrubou tudo, pô, vai continuar valendo os 800 mil? Não vai, agora vale 300, né? Porque quebrou tudo, as paredes, a pessoa tem só o terreno, E né? aí, Vende né, Wesley, é importante colocar agora, talvez, seu Henrique, a gente consiga trazer a sua dúvida, que é o seguinte: quando você vende o bem que está dentro da holding, pode ser que a gente tenha, sim, um lucro imobiliário, não é, Wesley? E a gente teria que pagar esse ganho de capital, tá? Pode ser, não necessariamente será, né? Depende, do valor que vai ser vendido, do valor que está dentro da empresa e assim por diante, tá? exatamente. É bem importante, pessoal, que essa imunidade que a lei nos permite é no mínimo de 3 anos. Ou seja, se as pessoas têm interesse em vender este imóvel antes de 3 anos, de repente não é bom colocar esse imóvel dentro da holding neste momento. Porque existe esse pedido, né, da lei que a gente deixe isso pelo menos por 3 anos, para que você continue gozando da imunidade, tá? Então, voltando aqui na comparação dos cenários que a gente estava mostrando para vocês, a gente tem o sistema de inventário, então, de valores, né, de 404 mil, a doação de 239 mil, com a diferença de inventário de 164, 40% aí, uma célula 236, com a diferença de inventário de 168 mil, duas células 162, com a diferença de 241 mil, e três células valor de 90 mil, com a diferença de inventário em 313 mil, com uma diferença de 0 a 77% e um possível ITBI aqui de 3%, tá? Por que que a gente pôs isso aqui? Em São Paulo não é 3, acho que é 2. Mas tem estados que não é. Então a gente deixou uma média aqui, só para vocês entenderem melhor, tá? Como funcionaria então uma célula operacional de locação aqui, que é o caso mais comum, mas a gente também tem célula operacional de investimentos, tá, pessoal? Que é possível de existir também. O Wesley daqui a pouco pode comentar com vocês sobre isso. Então, hoje, tá, gente? Nós sabemos que existe a reforma tributária, nós sabemos que existem alguns impostos diferentes que vão se chamar IBS e CBS. São impostos que vão vir para substituir o ICMS, ISS, PIS e COFINS, tá? Ainda está uma bagunça gigantesca no governo, ninguém sabe nada direito. Tem muita gente falando sobre essa reforma tributária, mas a gente não vai ser leviano em levantar nenhuma hipótese aqui em que a gente ainda não tenha certeza, porque nem eles sabem direito o que eles vão fazer. Então, hoje, né, no cenário atual, a gente está trazendo para vocês o benefício da célula operacional de locação, que é o quê? Aqui a gente fez um valor como se fossem dois sócios, né? Que seria então 7.500, 7.500. Você tem imposto de renda, tá? Quando você tem alocação. Qual que é o percentual de imposto de renda? 27,5, né, Wesley? Nesse caso, né? Exatamente. Aí eu coloquei 27,5, porque nesse caso a família já tem uma aposentadoria gorda lá, enfim, então eles já têm esse rendimento e atinge o teto, tá? Então, aí 27,5, tá? De imposto de renda, um total de 2.300 mensais só de imposto. Se fosse uma alocação numa empresa, né, pessoal? A receita mensal, então, 15 mil. Você tem PIS, COFINS, CSLL e imposto de renda, só que a alíquota de imposto de renda acho que é 14% ou 12%, depende, né, Wesley? Vai variando, né? Essa alíquota. Qual que você pôs aqui? Você lembra?